sinceramente, nós perdemos muitos bons irmãos. Tantos homens e mulheres de Deus valiosos nós perdemos nesse tempo. Chegamos a 500 mil mortes pela Covid, fora as outras coisas. Mas nós estamos aqui, até o dia que o Senhor quiser, cumprindo a nossa jornada, mas precisamos estar cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, quem é cheio do Espírito Santo, pratica o cristianismo. Veja o que está escrito em Atos capítulo 11, versículos de 23 a 26. Atos capítulo 11, versículos de 23 a 26. E diz assim: Este, isso é, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Há muitas coisas interessantes aqui. Barnabé foi enviado à igreja em Antioquia para saber o que é que estava acontecendo lá. O cristianismo estava se espalhando, a igreja estava prosperando fora dos limites de Jerusalém. O que o Senhor Jesus havia prometido estava se cumprindo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. A profecia estava se cumprindo. E aqui Barnabé, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, é enviado para conhecer essa igreja e ver o que está acontecendo. E chegando lá, os irmãos ficaram muito felizes em recebê-lo. E veja que diz que, vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e animou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo pratica o cristianismo. Meus irmãos, nós, enquanto cristãos, estamos criando relacionamentos, estamos criando grupos de diversas formas e com os mais diversos objetivos. Para sair, para comer, para viajar, para jogar, para tantas coisas. Mas Barnabé aqui, ele foi com um intuito: animar os irmãos, fortalecer a igreja. Nós precisamos, meus irmãos, nos reunir mais com o propósito soberano de conhecer a Jesus, de fortalecer aos irmãos. Precisamos desenvolver mais relacionamentos que nos fortaleçam em Jesus e nós precisamos fortalecer aos outros em Jesus. As células são um excelente lugar para isso. Barnabé foi enviado a Antioquia para praticar o cristianismo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. A igreja se alegrou em recebê-lo. Em segundo lugar, nesse texto, Barnabé chegou em Antioquia e não encontrou Saulo, mas ele sabia da conversão de Saulo. Então ele foi até Tarso, viajou, foi buscar Saulo, e ali em Antioquia os dois passaram um ano discipulando a igreja. O apóstolo Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é hoje um dos nomes, um dos ícones da história mundial. Ele é extremamente respeitado até por quem não é cristão. Mas eu percebo, e muitos teólogos concordam com a atitude de Barnabé, como ela foi decisiva para que isso acontecesse. Porque a igreja tinha medo de Saulo. Porque ele matava e perseguia os cristãos e achava que a conversão dele era somente uma farsa para se introduzir na igreja, descobrir os líderes e depois denunciá-los e matá-los. Mas não era. E quem fez isso, quem promoveu essa introdução? Saulo. Barnabé. Eu e você precisamos ser Barnabé, meus irmãos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que trabalham conosco, para as pessoas que estudam conosco. Nós precisamos promover essa introdução deles no reino de Deus. Nós precisamos ser cristãos maduros que fortalecem aqueles que estão iniciando a jornada cristã. Nós precisamos ser essa referência. Nós precisamos, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, fortalecer uns aos outros. Porque se nós olharmos para o mundo, nós não vamos encontrar referências que nos apoiem. Nós não vamos encontrar. Eu comparo
Na verdade, muitas pessoas, muitos estudiosos da Bíblia comparam a igreja com a arca de Noé. Dentro dela a convivência é difícil, mas fora dela está tudo morto. É melhor você estar aqui. É melhor você habitar nesta casa. É melhor você desenvolver e crescer aqui, apesar de todos os muitos problemas que nós possamos ter de convivência. É melhor você estar aqui não indo com a cara do seu irmão ou da sua irmã. É melhor você estar aqui achando o culto chato. É melhor você estar aqui não gostando ou gostando da pregação. É melhor você estar aqui gostando ou não gostando do estilo do louvor, porque lá fora está tudo morto. É só uma questão de tempo. A trombeta vai soar. O Senhor Jesus voltará, Ele vai cruzar os céus com um raio. Todo olho o verá, meus irmãos, e nós seremos recebidos na presença do Senhor e teremos os nossos corpos transformados, assim como o dele é. Mas você tem que estar aqui. Você tem que estar na presença do Senhor Jesus. Por favor, coloque o outro slide. Barnabé fortaleceu os irmãos. Barnabé promoveu a aproximação de Paulo, um gênio, um homem extraordinário. Depois eles juntos ensinaram a muitos. A revista Portas Abertas, eu a acompanho desde praticamente sempre. Ela foi fundada pelo o irmão André, um homem de Deus. Ele distribuía Bíblias, contrabandeava Bíblias, na época em que o comunismo dominava a Europa, e ele viu o sofrimento da igreja. Então ele, no fusquinha que ele ganhou, viajou a Europa inteira distribuindo Bíblias aos irmãos perseguidos. Foi assim que começou a missão Portas Abertas. Hoje ela serve como ponte de apoio e é a voz que muitos desses irmãos têm, a única voz que muitos desses irmãos têm para que os seus direitos sejam exercidos, para que sua liberdade muitas vezes aconteça, enfim. E a edição dessa semana é de Perseverantes até o fim. A edição da capa traz a história de uma jovem egípcia cristã. O nome fictício que a reportagem dá a ela é Sara. Sara é uma cristã que nasceu no Egito, e quando você nasce em um país muçulmano, mas você nasce de uma família cristã, você não tem tanto problema quando você ser muçulmano e converter ao cristianismo. O Egito está no 16º lugar de 50 países na perseguição aos cristãos. E Sara andando sem burca, porque como ela é cristã, ela não necessariamente tem que usar burca no Egito, então ela nunca teve problema. Mas esses dias, Sara estava andando pela rua e de repente ouviu alguém gritar atrás dela: "Morra, cadela cristã!" E de repente ela sentiu um objeto pontiagudo furar suas costas. Ela disse que foi tudo muito rápido. E então ela cai, na verdade ela sente as pernas tremerem e ela desaba. Quando ela põe a mão, ela sente que está saindo sangue e tenta estancá-lo, mas não consegue e desmaia. Testemunhas dizem que o homem continuou gritando e gritando morte aos cristãos e não se intimidou, não saiu do local, porque isso é tido por extremistas muçulmanos como um ato heróico, visto que ela está matando a nós, os hereges cristãos. De alguma forma, Sara foi ajudada e não veio a morrer. Ela foi socorrida. E na sua entrevista à missão Portas Abertas, quando perguntada sobre como ela se sentia e como seria sua vida daquele ponto em diante, ela diz: "A minha vida continuará do mesmo jeito, vou continuar seguindo a Cristo e orando por aquele que me atacou para que ele tenha um encontro com Jesus." Isso é cristianismo. Sobre isso, John MacArthur, eu estava estudando um artigo dele sobre graça. Ele diz, esses dias, ele diz: olhe, existe uma percepção, às vezes, limitada da graça por muitos de nós cristãos. Porque, de repente, você vê alguém necessitado na rua e dá a ele uma moeda, e dá a ele uma comida ou uma roupa. Ele diz: isso é misericórdia. Se você está desenvolvendo um ato de bondade. Mas sabe o que é graça? É você dar comida a quem quer tirar sua vida, é você perdoar a quem quer matar você,
a quem lhe causou dano, a quem lhe feriu intencionalmente, é você retornar a Ele e ser bondoso com Ele. Isso é graça. Isso é o que Deus fez comigo e com você. Um dos textos que mais tem me impressionado recentemente é quando o apóstolo Paulo diz que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele se entregou por nós. Você não queria a Deus. Eu não queria a Deus. Nós o rejeitávamos. Nós o amaldiçoávamos com as nossas atitudes e decisões ímpias. Você diz, não, mas eu era uma pessoa boa antes de Cristo. Mesmo longe de Cristo, eu era alguém de quem eu podia me orgulhar. Está escrito acerca de todos nós que nós éramos depravados e maus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então você também não queria a Deus. Mas ainda assim, Ele veio e se entregou por nós. Quem é cheio do Espírito Santo, meus irmãos, pratica o cristianismo. E em último lugar, quem é cheio do Espírito Santo é dominado com a esperança da vida eterna. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, nosso último texto essa manhã. Hoje eu estou meio bugado. Atos capítulo 14, versículo 21 e 22, diz assim o texto sagrado. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, cristão, a sua vida não será fácil. Essa teologia que diz que a sua vida vai ser fácil, vai dar tudo certo, você vai ser milionário, nunca vai ficar doente, isso é mentira, meus irmãos. Isso aí é fake. Pois que por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, você vai perder pessoas que ama. Talvez você mesmo morra precocemente ou eu. Talvez você perca o emprego que ama, a renda que ama, a vida que ama. Talvez tudo isso desabe. Mas a sua fé, cristão, deve permanecer. Porque esse é o nosso maior tesouro. O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder e da glória seja de Deus e não nossa. Nós somos frágeis. Eu vejo que as pessoas, os brasileiros, eles colocam suas expectativas em tantas coisas vãs. Em carreiras, nos seus salários, nos seus empregos, e aí Deus permite uma tribulação que coloca tudo isso em xeque, e você vê, a minha esperança não pode estar nessas coisas, a minha esperança não pode realmente estar num plano de saúde, porque ele pode falhar, a minha esperança não pode estar no concurso público, porque de repente o Estado pode quebrar, a minha esperança, meus irmãos, a sua esperança não pode estar naquilo que se vê. Porque por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Muitas dificuldades antecederão nossa chegada à presença de Jesus. Muitas dificuldades na minha vida e na sua vida. Não se deixe iludir pela vida das redes sociais, porque ali a maioria das pessoas só posta o que é bom. O que está acontecendo de nada está tudo bem. As depressões não entram ali. Os dias maus, as confusões, as lágrimas, as noites de choro aqui, não, ali não entra isso. Então não se deixe iludir. Nós devemos permanecer firmes, apesar das aflições que nos cercam. Nós devemos sermos cheios do Espírito Santo, porque a nossa esperança está na vida eterna. E enquanto eu orava ao Senhor sobre isso, Ele pôs no meu coração dar uma olhada no livro As Catacumbas de Roma. Eu peço que você, por favor, coloque o próximo slide. O livro As Catacumbas de Roma, eles falam, é retratado, os mais de 800 quilômetros de galerias subterrâneas e as mais de 4 milhões de sepulturas que há por debaixo da capital da Itália. Um contraste sensível entre duas paredes, como você pode ver, a parede de um lado, a parede do outro. As pessoas eram sepultadas aí nesse negócio agoniante. E aí nessa parede estava a inscrição
o que seriam suas últimas palavras ou o que retrataria a vida delas. E o autor, o pesquisador do livro, ele diz que há um contraste sensível entre as duas paredes que compõem essa passagem. À direita, acha-se as inscrições pagãs, ou seja, aqueles que morreram sem Jesus. E no lado oposto aparecem mais de 3.000 epitáfios dos primeiros cristãos. Os nossos irmãos também eram sepultados ali, mas havia um local só para eles, eles eram segregados, visto que nós cristãos éramos considerados uma classe inferior no primeiro século e ainda hoje em muitos lugares. E o autor, ele vai apresentar, o autor do livro, para quem gosta de teologia, eu super recomendo, As Catacumbas de Roma. Ele vai retratar as últimas palavras e despedidas de alguns ímpios e de alguns cristãos. É realmente impactante. E eu trouxe para vocês, pode colocar o próximo slide, 2 exemplos. Esse aí é o de Procópia. Claro que não foi ela que escreveu, porque ela estava morta. Foi alguém que escreveu para ela. E ela diz: eu, Procópia, levanto minhas mãos contra Deus que me levou inocente. Olha isso. Ela viveu 20 anos. Próculos erigiu este, ou seja, Próculos escreveu essas palavras para Procópia. A atitude de Procópia é a atitude de muitas pessoas que não conhecem a Jesus, por isso que eu e você precisamos anunciar o Evangelho, porque as pessoas acham que são inocentes. As pessoas acham que o sofrimento, angústia e dor a que elas estão vivendo hoje ou são submetidas é porque Deus é injusto. Você já viu alguém questionando porque crianças estão morrendo de fome agora e diz: a culpa é de Deus? Por que uma bala perdida vem, atinge a mulher grávida e morre ela e o filho? Cadê Deus? Muitos ateus nascem de problemas como esse. O problema do mal. Isso foi incluído na humanidade desde que o pecado entrou. A prova, assim que o pecado entra no mundo, que você vê um irmão matando o outro. A partir de Gênesis 4 que você vê a depravação da humanidade. Em Gênesis 6 começa o capítulo dizendo que Deus olha para a terra e está todo mundo abominável aos seus olhos. E o Senhor vai destruir a terra. Até que naquele mesmo capítulo o autor fala sobre Noé. E então a humanidade é poupada. Então Procópia não era inocente. Assim como nenhum de nós é. Nós somos justificados pela poderosa graça. E somente ela pode nos justificar. Não há nada que eu e você façamos que nos torne merecedores desse amor. Ele decidiu nos amar. Pode colocar o próximo slide. Agora vamos ver, meus irmãos, as palavras de alguém que provavelmente foi morto brutalmente por ser cristão. De alguém que provavelmente teve seus bens confiscados, de alguém que provavelmente viu seus parentes morrer, de alguém que provavelmente enfrentou a fome, a sede, de alguém que provavelmente enfrentou o frio, porque os nossos irmãos, dada a impiedade de Roma, tiveram que se mudar de suas casas para as cavernas, morar debaixo da terra como se fossem bichos. E eles se reuniam ali com seus filhos em comunidades inteiras para adorar a Jesus e dizer que Ele é santo. E esses irmãos se reuniam para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A expectativa de cada reunião era que Jesus voltasse, irmãos. Mas esse cristão aqui não encontrou com Jesus por meio do arrebatamento. Ele encontrou com Jesus ele ou ela, por meio do fim da carreira. E veja o que retrata a vida desse cristão. Deus o deu, o tirou, bendito. Do Senhor que viveu anos em paz. Olha isso. Sensacional, né, irmãos? Sensacional. Até parece que é um CEO de uma grande empresa, um milionário, alguém que estava vivendo luxuosamente. Não, era alguém perseguido, que estava vivendo dias horríveis sobre a terra, mas ele diz: bendito do Senhor, eu vivi em paz.
porque o Senhor é o meu pastor. Que seja essa a nossa esperança. Essa é a esperança de alguém que é cheio do Espírito Santo. Como eu fui marcado pela oração de Spurgeon. Esse sermão nasceu disso. Eu espero que esse avivamento permaneça na minha vida e que as minhas orações matinais mudem e que ao invés de pedir para que Deus resolva meus problemas, que Ele me encha com o Espírito Santo. Que Ele me encha com o Espírito Santo. Você pode, por favor, ficar de pé? Vamos orar.